A partir de agora, Tema Livre. Um programa dinâmico, baseado na informação e na opinião de personalidades de nossa sociedade. Tema Livre. Amigos do Canal 10, estamos iniciando mais um programa Tema Livre aqui na sua atual TV. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Fábio Forcellini, advogado em Pato Branco, professor universitário, também fundador e presidente do EcoDux aqui da nossa cidade. Fábio, bem-vindo ao programa. Que bom. Você como apresentador hoje é o entrevistado, né? Que bom, meu amigo Itamar. Estou muito feliz de estar aqui no programa seu e dizer que sempre acompanho o seu programa, que sempre tem dado boa audiência e, o mais importante, informações inteligentes, precisas, bacanas, que as pessoas sempre adquirem coisas boas, né? Exato. Você, desde que a gente assumiu aqui o Canal 10 da Televigo, já é o nosso parceiro lá do começo, né, Fábio? Justo. Com o programa Sem Fronteiras. Programa que já entrevistou tanta gente, trouxe tantos temas interessantes, entrevistas de qualidade, né? Esclarecedoras, sobretudo. Então você já é parte aqui do nosso Canal 10. E hoje, com uma grande satisfação, que você é o nosso convidado. Vamos falar um pouquinho de você hoje, né? Que bom, que bom. Né? Sempre é bom falar sobre a gente também, né, Itamar? Claro. E outra coisa, o programa Sem Fronteiras, com aquela ideia sempre de questionar pontos interessantes do cotidiano, coisas que acontecem no dia a dia e que a população tem que ter lá o seu discernimento, o seu conhecimento sobre fatos que atingem os interesses de cada um, né? Exato. Vamos começar falando de você, Fábio. Sua carreira, você é advogado, há quanto tempo você está? Estou há 26 anos atuando como advogado na área de empresas, na área tributária, na área comercial, na área trabalhista patronal, sempre fazendo trabalhos nesse sentido, sempre em defesa dos contribuintes e das empresas. A sua especialidade é empresa, então? É empresário. Empresarial. Efetivamente, já seguindo os passos do meu pai, que também sempre atuou na área empresarial, eu segui os mesmos passos. Exato. Você é de família tradicional, filho do Dr. Aires, né? Isso. Que já é advogado há tanto tempo. Ele já está quase uns 50 anos, mais ou menos, como advogado. Acho que está aposentado, não advoga mais, praticamente, né? Mas tem uma longa história, uma trajetória de sucesso profissional e eu estou seguindo os passos dele, procurando sempre buscar esse caminho na área do direito, aí na área empresarial, né? Você ligado às empresas, como é que você está vendo esse atual momento que o país está passando? Olha, eu vejo com muita preocupação. Muito embora com essa mudança de governo, esse impeachment que foi uma situação triste para o país, e vexatória perante o mundo, né? Eu vejo que o país está numa situação difícil, a economia está emperrada, muito embora agora o novo presidente tenha dado algumas chacoalhadas aí na economia, com alguns projetos, alguns programas e alguns investimentos que vão dar resultado o ano que vem, nos próximos anos, 2017, 2018, que eu vejo que vai começar mesmo a economia a andar, né? Já uma projeção de 1%, 1,5%, 1,2%, uma coisa assim nesse sentido, de crescimento o ano que vem. Mas esse ano está difícil. A reclamação por parte do empresariado, principalmente do comerciante e do industrial, é gigantesca. A situação está afetando diretamente esses setores. Só para você ter uma ideia, Itamar, as trabalhistas são cada vez mais, são milhões de trabalhistas em todo o país que estão ocorrendo diante do desemprego que está ocorrendo tanto no setor comercial quanto industrial. Sim. E isso aí está demonstrando que a economia nossa está estagnada. Esse pessoal que estava administrando o país antes, você acha que teve culpa direta? Olha, esse pessoal que estava administrando o país antes, em alguns pontos eles acertaram. A gente nunca pode dizer que não acertaram, que foi 100% erro. Isso não existe. Eles acertaram, eles tiveram situações, bons momentos em que a economia cresceu, mas o endividamento da dívida pública, os gastos, a corrupção, esses escândalos todos aí, isso aí denegriu a imagem deles. E isso foi ruim para o país e afetou diretamente a economia. Que foi também uma onda, né? A economia a nível mundial. Sim. Está sofrendo. Justamente. Claro que aqui não ia ficar isento, né? Nós temos o problema da economia mundial, que também começou nos Estados Unidos, daí atingiu a Europa,
começou, agora está chegando na China, né? A China também está com problemas de crédito também, agora recentemente estava lendo sobre isso. E isso aí afetou o mundo inteiro, porque são as grandes economias que comandam as economias menores. E o Brasil sempre foi um devedor, né, dessas grandes economias, sempre recebeu empréstimos e dinheiro. Dependente totalmente, né? Está sentindo na pele os efeitos da economia. É um efeito dominó. E em relação à economia interna também isso, né? Os estados estão totalmente quebrados. Nós só temos 2, 3 estados que estão... O estado do Paraná, que fez o ajuste, que foi uma coisa certa, muito embora muita gente tenha dito que o atual governador... As duras penas fez coisa errada com a educação, mas o estado todo está conseguindo respirar nesse momento, momento difícil, né? São Paulo a mesma coisa. Rio de Janeiro praticamente quebrado. Falido. Né? O Rio Grande do Sul Santa Catarina seguiu um pouco os passos nossos, né? Então, aqueles que fizeram o ajuste certo, no momento certo, o ano passado, o ano retrasado, uns 2, 3 anos atrás, estão colhendo ainda uma economia, um momento melhor. E os demais estão totalmente quebrados. Mas você que é na área empresarial, certo, né? Entende de tributação, de economia e tal, é tão arrochado para a gente que paga imposto de todo lado, é uma carga tributária, compromissos, para você sobreviver é difícil. Aonde que está a conta? Que está todo mundo quebrado? Olha, a conta está que o dinheiro deixou de circular. O dinheiro está em poucas mãos. Está na mão dos ricos, dos grandes investidores. Então, o dinheiro que antes circulava na mão da classe média, da classe menos abastada, menos rica, que também estava com dinheiro, não está mais. Então, o círculo da economia, onde gira mesmo dividendos, onde gira riquezas, está na mão de poucos. Sim. E esses estão comprando tudo, esses estão fazendo os investimentos, são os grandes empreendedores. E a classe média está sufocada totalmente, não está conseguindo respirar. E como boa parte do setor comercial e industrial está na mão das microempresas, quase 80% da nossa economia está em cima disso, é a classe média que está sentindo, que são os trabalhadores que estão se tornando desempregados e o industrial, o empresário, o comerciante que não está conseguindo tocar as empresas, que está recebendo trabalhistas, não vê consumidor comprando nada em seus estabelecimentos, o industrial não consegue vender os seus produtos, as suas manufaturas, eu diria assim, os seus produtos, suas mercadorias, não consegue vender, né? E isso tudo está fazendo com que a economia fique paralisada. Em contrapartida, agora estamos vivendo aí a greve dos bancários, você vê uma classe que precisa ganhar o seu sustento, seu salário, os banqueiros, final de ano a gente é acostumado a ver eles anunciarem lucro de bilhões daqui, bilhões de lá e tal, não pagam o salário justo, já teve essa vantagem para eles da tecnologia, que hoje a gente usa muito caixa eletrônico, se fosse comparar o número de funcionários bancários, diminuiu muito do tempo para cá. Eles tiveram a vantagem da tecnologia e mesmo assim, né, fazem o que fazem com o trabalhador. Né? Eu vejo por 2 prismas essa situação. Primeiro, o empresariado industrial, o comerciante, a sociedade como um todo, dependente dos bancos. A gente depende dos bancos. Nós dependemos do setor banqueiro, certo? Dos bancos. E aí vem essas greves. Isso atrapalha a economia. Nós já estamos em dificuldades. E aí você não consegue nem sacar, nem fazer transferência, nem pagamentos. Você tem que fazer pagamentos do correio, tem que fazer em lotéricas. Situações totalmente difíceis que emperram o teu dia, que atrapalham o teu dia a dia, teu cotidiano, certo? Por outro lado, eu vejo o lado dos empregados, os bancários, que estão lá todo dia na sua labuta, no seu trabalho árduo, difícil, que é estressante, está entre as 3 profissões mais estressantes do mundo, certo? Que são, em primeiro lugar, são os agentes de bolsas, o pessoal que trabalha nas bolsas, depois vem o pessoal que é os grandes, os mega investidores, que estão aliados também a esse setor de investimentos, e aí vem os banqueiros, os bancários, né?
que também tem todo esse estresse. Depois vem advogados, juízes, promotores, delegados e tal, né? Que tem, então, é um trabalho difícil, mas sempre, todo ano, parece, na reposição salarial tem que entrar em greve. Isso eu acho um erro, né? Isso aí eu vejo que são os sindicatos que induzem a classe a fazer esse tipo de comportamento. E eu acho que o poder que tem sobre os sindicatos nesse país tem que começar a diminuir. A gente não pode mais admitir um país sindicalizado como o nosso. Se não tivéssemos o sindicato para defender essa classe, aí não seria pior? Na mão desses banqueiros que não têm escrúpulos, não veem o lado dos funcionários? Nessa classe, sim. Mas em relação às demais classes econômicas, industrial, metal mecânica, confecções, alimentos, que mais? Alumínios, plástico, são inúmeras trabalhistas todos os dias e os sindicatos toda hora dificultando a situação das empresas, pautados numa legislação trabalhista extremamente atrasada, né? Tanto é que estamos na iminência de uma reforma que eu vejo a coisa mais correta que esse governo Temer, se ele conseguir fazer isso, eu solto foguetes no próximo dia. Na hora eu já começo a soltar foguetes. Se ele conseguir por exemplo, a questão da terceirização, a regularização da terceirização e a permissão de que as empresas possam terceirizar outras empresas. A nossa CLT está passada já, né? Está ultrapassada, está estagnada, está atrasada. Engessada. E a economia está evoluindo, o mundo está evoluindo e nós estamos atrasados nesse setor, que só nesse país mesmo que está aguentando uma situação dessas. As empresas não aguentam mais tantas trabalhistas, a forma das trabalhistas que estão sendo apresentadas no judiciário, as injustiças que estão acontecendo, são muitas injustiças e isso está quebrando a economia, quebrando as empresas, trazendo um estado de solamentos, de reclamações por parte do empresariado. E isso é geral, hein? É geral, e é um país burocrático, né? Extremamente burocrático, não só na esfera trabalhista, principalmente na esfera administrativa e tributária. Quando a gente fala em tributação, a gente tem que falar em duas reformas que tem que acontecer nesse país. A reforma tributária e a reforma fiscal. Fiscal. A reforma tributária é a redução dos tributos. Ponto. Você reduzir a carga tributária. Nós temos 80 e poucos tributos, né? Achacando a sociedade, tanto contra a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Mas arrecadando tudo isso ainda... Recordes e mais recordes. Estados quebrados, o país em dificuldade, eu não sei. Uma fiscalização cada vez maior por parte do fisco, né? Com a presença da Justiça Federal, do Ministério Público e da Polícia Federal. Hoje, que eu quero parabenizar essas 4 instituições que estão fazendo um bom trabalho. Por outro lado, a injustiça por parte de uma alta carga tributária. E, paralelo a isso, uma reforma fiscal que tem que acontecer no país, que é em relação aos procedimentos contábeis fiscais, a parte burocrática fiscal, o controle fiscal, a organização estrutural que tem que ocorrer. Aí sim, no momento que nós mudarmos no sentido de simplificar os procedimentos burocráticos e reduzir a carga tributária, não precisa reduzir o número de impostos, pode deixar todos, só diminua 50% das alíquotas, já é um bom começo para o país sair do atoleiro que está. Na sua visão, você acha que vai ser possível realizar essas reformas propostas? As propostas que o Temer, de imediato, ele tem é a previdenciária, que já ficou para o ano que vem, e a trabalhista até o final do ano. Para mim, acertando essas duas, eu já volto a dizer, solto foguetes novamente. A previdenciária... Que está quebrado o sistema todo. Pelo que indica... O endividamento, né, do poder público, cada vez mais aposentados, a população envelhecendo cada vez mais, e isso tudo trazendo mais prejuízos, a corrupção dentro dos organismos, né, junto ao poder público e empresarial e da sociedade, né? Tudo isso atrapalhando também, né, o sucesso desse sistema, né? Esse sistema
que eu vejo está falido também, né? O sistema previdenciário brasileiro. Então, eu acho que precisa de uma reforma mesmo. Essa é necessária. É necessário. E outra coisa, a população está envelhecendo. Nos outros países, a gente percebe que, claro, as pessoas se aposentam com uma idade maior, né? Infelizmente, aqui algumas pessoas vão dizer, não, agora eu vou ter que trabalhar mais até os 70 anos, 65 anos. A questão é que está todo mundo... você vê muitas pessoas hoje com 70 anos, lúcidos, fortes, firmes, né? Mudou a concepção, a própria alimentação. A própria né? expectativa de vida, né? Aumentou. Muito, né? Então, a gente tem que entender que o país não pode ficar suportado nisso. A gente vê pessoas de 50 anos aposentadas. Sim. Uns absurdos dentro da nossa legislação, né? O Estado bancando, né? Olhando assim, de uma visão mais ampla, o país parece que chegou no momento que precisamos de reforma de tudo, né? É reforma política, é fiscal, é tributária, é trabalhista. Eu acho que para começar a reforma tinha que começar pela ética. A ética do povo brasileiro, né? No comportamento dele, na forma dele proceder, dos bons costumes, da ordem, do respeito à pessoa, da cidadania, do civismo, né? Tudo isso, né? Que eu acho que teria que começar nessa origem, linha, né? nessa linha. Que daí as outras coisas acontecem naturalmente, né? E isso ocorre quando existe educação, né? Um povo educado, ele segue esses princípios. É igual o caso né? da corrupção, né? Justamente. Cobramos lá dos políticos menos corruptos, se nós aqui embaixo usamos dela também, né? Justamente. O princípio está tudo na educação, na ética. Vem de berço, gente. Vem de berço é essa questão. Se você tem princípios positivos em casa, com certeza você vai dar sequência nele, né? É nessa base. Nessa base. E olhando, falamos em nível nacional, como é que você vê Pato Branco, a nossa região, sobretudo, nessa conjuntura de momento? Está evoluindo, está crescendo? Olha, a nossa cidade está um espetáculo. Para quem viaja para tudo que é lado aí e conhece a realidade das demais cidades, os estados vizinhos, tal, Pato Branco é um oásis dentro desse contexto todo. Muito embora a gente sente que precisa de algumas coisas que precisam ser aprimoradas, melhoradas. A atual gestão, que eu vejo que está fazendo um ótimo trabalho, está indo muito bem, né? Mas precisa algumas coisas, alguns pontos que devem ser atacados, que devem ser atingidos de uma forma certeira para melhorar, que é o setor industrial e o setor comercial. Esses dois? Esses dois. Eu vejo em Pato Branco que tanto o comércio quanto a indústria precisam de ajuda. A indústria é nossa. Tá. O setor eletroeletrônico, de tecnologia, que eu fiz parte do tempo da gestão do Alcini, nós fomos os precursores de tudo que está acontecendo hoje. O primeiro parque tecnológico fomos nós lá que construímos, na época da gestão do Alcini, junto com o Clainor Massarolo, junto com o Adriano Scarabello, junto com o Clóvis Cantu, com o Egon Grans, com a Ana Seres, com outros pessoas importantes que nos ajudaram de fora, Dr. Carlos Isbaidorf e outros. Teve uma história, né? Teve uma história que aí nós demos tudo isso, criamos a semente, semeamos, plantamos e as coisas evoluíram. É preciso fazer a mesma coisa dentro do setor industrial. O que você acha que está faltando? Por exemplo, políticas públicas no sentido de incentivos fiscais, incentivos estruturais, incentivos logísticos de distribuição, certo? Também parcerias com outros países, com outras instituições estrangeiras, não só do Brasil também, mas de fora, trazer tecnologias de fora, investimentos na qualificação do empresário e dos trabalhadores, certo? Nós temos tudo isso, nós temos SESI, SESC, SENAC, tudo isso, paralelo a isso, criar parcerias com esses setores, mas colocar na prática. E um problema que a gente tem visto bastante em relação ao comércio, o envelhecimento do empresariado, do comerciante. Sim. Os pais estão envelhecendo, como estão com seus comércios
muitas vezes com dificuldades, naquela situação difícil, vieram lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para montar as suas bancas, seus comércios, estabelecimentos, com muita luta, com muito trabalho, conseguiram conquistar um estágio de evolução, de coisas sadias, positivas, e mandaram os filhos estudar fora, nas faculdades, fazer medicina, fazer direito, fazer engenharia, arquitetura, e esqueceram de dar seguimento no ciclo que é o comércio. O comércio é um ciclo também, como o industrial. Qualquer negócio. Hoje a gente não vê, são poucos filhos de empresários que estão assumindo as empresas do pai. Familiar, né? O comércio familiar e as indústrias familiares. Você não vê mais isso. Então, há um envelhecimento do empresariado. O empresário está envelhecendo e os filhos não estão dando seguimento nas empresas dos pais. Isso não dá uma renovação? Isso não dá renovação, dá estagnação, porque a pessoa que vai envelhecendo vai cansando. Sim. E aí o que acontece? Reclamam, vêm essas empresas de fora, com alta tecnologia, com investimentos, com dinheiro e coisa e tal, com energia. Grandes empresas de fora. Por quê? Porque tem suas estruturas, né? Sua logística já logística e com renovação, com gente nova. Sim. Então, essa energia positiva que faz com que as coisas aumentem. E em Pato Branco, se você andar pela cidade, você vai ver os empresários, os comerciantes, todos de cabelo branco. Sim. E cadê os filhos? São médicos, bem-sucedidos, ótimos, são dentistas, são advogados, são engenheiros, são arquitetos, etc. E o comércio, está entendendo? É uma questão. É uma questão que tem que ser levantada. O envelhecimento do comércio pato-branquense. Pato-branquense não, é regional. Regional. É regional. Não é então, é preciso começar, né? Por que os filhos não vão fazer administração de empresas, vão fazer uma Fundação Getúlio Vargas, vão fazer uma PUC em São Paulo, uma USP em São Paulo, né? Fazer cursos profissionalizantes que temos na FAI, em Curitiba, MBAs, pós-graduações, né? Em muitos casos fora agora... do país. Né? Eu já vejo alguns empresários de grandes empresas aqui de Pato Branco estudando nos Estados Unidos, estudando na Europa. Existe já isso. Já estão se especializando, fazendo Fundação Getúlio Vargas. Filhos de empresários que vão assumir as empresas no futuro, de grandes empresas. Esses estão pensando no futuro. Esses vão dar certo. Né? Tá. Então a gente tem que analisar por esse prisma também. Né? Certo. Bom, vamos ao nosso intervalinho e já nós voltamos com mais conversas aqui com o Dr. Fábio Forcellini. Novidade e todas as tendências, texturas, cores, transparências. Escolher o detalhe final, tradição no mercado tem o toque ideal. Parcianelo Acabamentos, é beleza, é um show de lugar. Parcianelo Acabamentos, traga os seus sonhos pra cá. Guarani, 840 Pato Branco. Na Marfil, sua empresa aparece. Na Marfil, seu sucesso acontece. Comunicação visual. Marfil, 3224-2432. Passe na Marfil, não deixe pra depois. Mude a cara da sua empresa pra ficar legal, pra ficar beleza. Passe na Marfil, Rua Paraná, 569, passe lá. Passe lá. Passe na Marfil. Passe na Marfil. Na Galeazzi Auto Center, todo mundo é bem-vindo. Todo carro é bem cuidado e tratado com os profissionais que são preparados para oferecer sempre os melhores serviços, alinhando tecnologia, segurança e agilidade. Seja bem-vindo a Galeazzi Auto Center. Bom para todos, ótimo para você, excelente para o seu carro. Tapir, Centro, fone 2101-3366.
A campanha que é o maior sucesso está de volta. Show de prêmios do Super Manfroy. A cada R$30 em compras, você ganha cupons e concorre a 2 Renault Clio 0 km e 12 televisores 32 polegadas. O Super Manfroy tem os menores preços da cidade e carnes com produção própria. Super Manfroy, nosso lema é vender barato. Loja 1, Avenida Tupi, bairro Bortote. E Loja 2, na Itacolomi, bairro Menino Deus. Voltamos a apresentar Tema Livre. Estamos de volta, você está no Canal 10 com o nosso programa Tema Livre. Hoje o entrevistado, o Dr. Fábio Forcellini. E estávamos falando da economia como um todo. E também quero te perguntar sobre educação. Você é professor universitário. Isso. Já há 20 anos... A educação também parece que está pedindo reforma, né, Fábio? Bastante. E a gente vê os índices, né, do MEC, que são apresentados todos os dias aí, né, e são terríveis, né? E a educação, ela começa desde a base, lá no ensino básico, né, ensino fundamental, e a gente vê dificuldades também ali, né? E muito embora, como por exemplo Pato Branco é um oásis nesse sentido, a gente tem uma educação muito boa, tanto pública quanto privada. A gente tem que dar os parabéns aos professores nossos aqui, porque os nossos alunos estão indo muito bem nas universidades, estão passando nos vestibulares. A gente vê um avanço contínuo na nossa cidade. Mas se a gente for em outros municípios do próprio Paraná, Santa Catarina, que também, Rio Grande do Sul, mas mais para cima, São Paulo, Minas, Mato Grosso, Nordeste, a gente vê que a situação é bem pior. Os estados do Sul ainda nós temos uma educação boa, mas nos níveis internacionais, né, a gente está muito abaixo. Sim. Eu estava vendo essa semana, por exemplo, o nível da educação da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Peru, está bem na frente nossa. Eles estão agora colocando na grade curricular básica, fundamental, arte, cinema, pintura, escultura. Eles estão em outro patamar de conhecimento. A Argentina tem 5 prêmios Nobel, 5, nós não temos nenhum. Então você já vê por aí os estágios, né, de educação. De civilização, porque a educação representa a civilização. Claro, o Brasil tem outras, o Brasil é muito criativo, o povo nosso é muito criativo, então ele tem um lado diferenciado sobre os demais países. O governo do PT, pelo menos, abriu as universidades para uma classe mais popular, né? Sim. Conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer isso, que foi um ponto positivo. Por outro lado, eu vejo o seguinte, isso tem que ser avaliado. Quantidade não significa qualidade, pessoal. Quantidade não significa qualidade, né? Qualidade de ensino não significa que você tem que ter um monte de gente e ter um péssimo ensino, né? Então você vê a qualificação que nós temos, né? É só ver os exames da ordem na área da medicina, na área da contabilidade, ninguém consegue passar, né? A falta de leitura, talvez. As pessoas não gostam de ler, todo mundo na internet. Sim. Então a gente percebe que precisa muito, avançar muito o país. E o atraso é visível, né, na falta de cultura do povo, né, na consciência do povo. Isso você percebe. Sim. É claro isso, né? Mas é uma herança cultural, né? É uma herança cultural que vem da própria história nossa, como nós fomos constituídos historicamente, que está levando tempo, anos, séculos já, né? Desde 1500 que nós estamos nesse processo de evolução, mas parece que a gente dá alguns picos de subida, depois muitos de descida, né? E a economia também levando a isso. Essa semana a gente tomou conhecimento que o MEC ia retirar da grade curricular educação física e não sei mais o que na outra. Artes, que é um absurdo. E aí hoje eu li nos jornais da Folha de São Paulo que já reverteram isso, que foi um engano, que foi um erro. Um grande erro. Né? Enquanto o povo quer educação, quer que as coisas aconteçam efetivamente nesse setor, né? Vem essas histórias, então... Foi igual terminar com o Ministério da Cultura, tiveram que voltar atrás. Né? Justamente, né?
Mas eu acho que foi bom aquilo, porque em relação à questão lá inclusive como é que chama aquele que cobra dos artistas? O ECAD, né? Isso tem que ter uma fiscalização sobre esse setor aí. Tem muita injustiça aí, né? Você vai querer fazer um evento, os caras estão te multando. Né? Umas coisas assim estranhas. Teve um tempo que até não sei se está em vigor ainda, mas até para ligar um rádio no estabelecimento tinha que pagar ECAD. Sim. E para onde vai isso? Prejudica o profissional que está produzindo a obra, o próprio profissional, né? De arte, está muito música. restrito, né? Então tem umas coisas que a gente não entende. Sim. E eu acho que foi importante fazer essa CPI em cima, porque lá também tivemos histórias, a gente tem visto na imprensa, de histórias que trilham pelo caminho das coisas esquisitas, estranhas, da corrupção. Em Pato Branco, como é que você vê a cultura? Eu vejo que ela está melhorando. Eu tenho participado de eventos culturais da nossa cidade, de música, de shows, e vejo que a cidade está bastante ativa, está começando a melhorar. Está havendo uma participação, né, da comunidade nos eventos, a cidade está crescendo, a cidade está se tornando uma cidade universitária, isso é visto, e então a cultura está melhorando. A gente vê os artistas produzindo, pintores, escultores, e a população e o próprio poder público, o empresariado também, aos poucos, entendendo que é importante prestigiar essas pessoas que fazem arte, né? Então eu acho que ela está melhorando. Devagar, mas avançando, paulatinamente. Por causa do esporte também, né? O esporte que criou a Secretaria do Esporte, que a gente está bastante ativa. Né? A Secretaria do Esporte de Pato Branco tem que dar os parabéns lá pro Paulinho Stefani, pro Paulo Pegoraro. Paulinho. Nossa. São excelentes profissionais e você vê atividades esportivas todos os dias, gente. Os caras não param. E isso tem que dar os parabéns. Né? Secretaria do Meio Ambiente lá do Bertani lá, e sua equipe, o Normélio, Sanguanini, não sei mais quem lá que fazem parte lá, o César também, o pessoal lá também no meio ambiente trabalhando muito, né, em prol da população, fazendo grandes projetos na área da ecologia, do meio ambiente. Então a gente vê as coisas acontecendo, né? Sim, você agora que está ligado, né, mais ao meio ambiente, ecologia, e ao esporte, porque não deixa de ser esporte. Conta um pouquinho da história deste grupo que você foi o presidente fundador, né? Sim, sou presidente, sou o coordenador fundador. Ecodux, Pacto Ecológico, seria uma tradução livre aí. Justamente. Essa ideia surgiu do seguinte fato, que lá em Minas, eu caminhava muito lá por Minas, né? E subia montanhas, coisa e tal, e lá eu percebi que o pessoal lá faziam caminhadas de aventuras, em grupos, de 200, 300, 400 quilômetros até Aparecida do Norte, do sul de Minas até Aparecida do Norte, uma semana, 2 semanas caminhando, no mesmo estilo de Compostela, né? E eu pensei comigo, eu dava aula na FADEP, e eu falando lá com os professores, boa parte dos professores do curso de Educação Física, o Grezana, que era o coordenador do curso, e falava: Grezana, vamos montar um grupo de caminhadas aí, vamos chamar esse povo aí para caminhar. Eu estou caminhando aqui em Pato Branco sozinho, tenho postado no Facebook para o pessoal participar, e não está fácil. Ele: não, vamos começar a mexer. E começamos a brincar, tal. Nas primeiras eram em 4, em 5, em 8. E aí no Facebook, postando e pedindo: vamos lá, moçada, vamos caminhar. Numa ideia, eu criei o tal do grupo. Vou montar um grupo com a Tangriane, com o Alceu Asman, que é o marido dela, com o Átila e com o próprio professor Grezana. Criei o tal do Ecodux. E a própria Tangriane postou lá no Facebook, lá colocou a página, montou a página, e aí o grupo começou. Começou a andar. Na outra caminhada, já 23, depois 30 e poucos, depois 50, 80. Domingo temos uma caminhada com 200 pessoas caminhando. Tivemos uma em Mariópolis com 250 pessoas.
Que interessante. E o interessante de tudo... Basicamente, quem não conhece ainda, o que faz? O que é um caminhante do EcoDance? Caminhante. É um cara cabeça tranquila, primeira coisa, sem estresse. Lá nós não temos regras. Regras nossas são bastante básicas e a gente quer curtir a vida. A gente não tem esse negócio de competição, de compromisso, não. O que nós temos é o seguinte, como é que funciona? Você é um cidadão que está praticando atividades físicas, tem que estar praticando sempre, né? Então tem que estar em forma, tem que estar bem. Exame para participar? A gente pede que consulte os médicos, sempre a gente pede isso. Consulte seus médicos e esteja em dia com as condições cardiopáticas, né? Fisiológicas, físicas, né? Tem que estar em dia. A gente não tem um controle, a gente não... Sim, né? Não tem esse compromisso. Não tem esse compromisso. É uma coisa bem voluntária. Voluntária, né? voluntária. E aí, como é que funciona? Você vai participar, vai ter teu tênis, teu óculos, teu chapéu, tua mochila, tem que ter sua mochila, sua água, os seus cereais, né? As barrinhas de cereal. Tem que ter um bom tênis, né? Para caminhar. As caminhadas são longas. Você começa caminhando pelo asfalto, depois tem calçamento, depois tem estrada de chão, aí tem cascalho, aí tem morro, tem descidas, tem subidas extremas. É média de quantos quilômetros vocês Olha, medem? as noturnas que a gente geralmente faz aos sábados são 15 a 16 quilômetros. Geralmente esse não mais do que isso. É um bom trajeto, né? 3 horas de caminhada, geralmente. Devagar. Devagar, Quem quer acelerar, acelera. Mas geralmente a gente já está num pique maior. 5 km por hora, a gente tem feito 6 km por hora. A gente está caminhando bem. A gente está bem. O coração e o físico está indo bem. Está aguentando. Está aguentando. E as diurnas, que são geralmente que a gente faz aos domingos, a gente tem feito na média de 20 a 22 quilômetros. 18, 20, 22 quilômetros. Essa que nós vamos fazer vai ficar entre 20 a 22 quilômetros. Certo? Sim. E saímos bem cedo, 7h30 da manhã, 7h30, lá por 11 horas a gente está chegando nos destinos. E aí que vem a contra-regra dos da caminhada. Da caminhada. Como a gente já tem uma cabeça mais tranquila, a gente não tem aquele compromisso. Já queimou as calorias? Já queimamos as calorias, a gente sempre gosta de um bom churrasco. Lá em Mariópolis nós fizemos só ovelha enfarinhada. Que delícia. E tinha 250 pessoas. Nessa que nós vamos fazer no sítio do Ciro Choqueta domingo, que irão em torno de 200, 220 por aí também, costelão, fogo de chão, carne bovina e suína. Tomar uma cervejinha, tomar uns tomam um vinho, levam garrafas de vinho, né? Momento de descontração, tarde, ali, né? Entretenimento, almoço, amizades, confraternização total. Né? Uma coisa bem saudável. Saudável, né? Vamos ver o Rio Chupim lá, que tem uma vista belíssima, né? Tem um lugar lá que o pessoal pode nadar, tal, tem só pedras. E além disso, tem aqueles que gostam de tomar uma água, um suco, um refrigerante, vai ter lá. É uma coisa assim bem relax. Então a gente não está preocupado com isso, que tem que ser, fez a caminhada e você tem que voltar. Não. Tem aqueles que voltam, tem aqueles que seguem as regras do esportismo mesmo, né, da esportividade, né, não bebe, não come uma frutinha, come um cereal, depende uma verdurazinha. do que o organismo está precisando, né? Justamente. Se é uma dieta, perder peso. Já nós, mais velhos, a gente cabeça já mais tranquila. Mais tranquila, a gente pensa no bem-estar. Exatamente. Né? Toma cervejinha, toma qual é a regra para participar? É só entrar na internet? Entrar na internet. Facebook? Facebook, no WhatsApp, nós temos os grupos, grupo do Facebook e do WhatsApp, e lá você faz a tua inscrição, você informa o seu nome que quer participar, não tem custo nenhum, o único custo é no caso do almoço, R$25, que geralmente que acerta na hora, bebida à parte, cada um paga a sua bebida, e a inscrição assim, muito embora agora nós estamos criando uma carteirinha, que é um cartão, que nós estamos firmando vários convênios aqui na cidade, Olha, vai ter vantagens. Vantagem com todos os nossos parceiros que caminham conosco. Então nós temos vários profissionais de todas as atividades. Temos empresários, temos industriais, temos comerciantes, temos profissionais liberais, tem de tudo lá dentro. Tem limite de idade, sexo, não. nada, né? Não. Pode ser homem, mulher, criança? Tudo. Não existe diferenças, nada. É aberto. Detalhe, temos pessoas de 80 anos caminhando conosco, que é a Lori Busato, que eu faço aqui minha parabenização em público aqui,
Porque a Lore já está chegando aos seus 80 e está caminhando conosco e faz 10, 15 quilômetros tranquilamente. Olha que beleza! E está saudável e firme, vai caminhar conosco de novo domingo. Então é exemplo. E temos crianças de 10 anos. Acompanha os pais, acompanhando os pais. A coisa mais positiva desse trabalho que a gente está fazendo, que é um trabalho que já há 4 anos que nós estamos já fazendo isso, é nesse sentido, de unir as pessoas, unir as famílias os pais com os filhos, e isso é extremamente importante. Isso é saudável e inteligível. As pessoas sábias, elas fazem esse tipo de coisa. Elas se unem. Porque lá na frente, você sabe, o jovem, ele passa por momentos, por fases difíceis, aquela coisa toda. E os pais junto, curtindo a vida. A gente vê lá as namoradas com seus namorados, as crianças brincando, os pais, todo mundo. Então, é essa coisa saudável, positiva que a gente está criando e está cada vez mais. Tem 1.351 membros inscritos dentro do grupo já. Mas que, olha, é uma coisa bacana. Contar um pouquinho da história, quero dar os parabéns aqui no programa por essa iniciativa, você e os membros que começaram. Nós trabalhamos sempre em equipe. Eu tenho lá junto pessoas voluntárias, porque vai ter um sábado que você não pode não estar, né? Um domingo. Até o presente momento eu participei de todas. Essa é a 31ª caminhada. Olha só, você participei de todas. Acho que vamos até o fim. E tu consegue caminhar no sábado e no domingo? Não, se tem no sábado, no sábado uma no sábado, depois 20, 30 dias no domingo. Em média uma por mês? Média uma por mês. Dessa grande? A grande uma por mês e uma a cada 15, 20 dias uma noturna. Uma mais pequena. Uma menor. Mas olha, e está funcionando, cada vez mais gente. Gente. Que coisa boa. Aquela coisa bonita, todo mundo espalhado no meio das estradas, assim. E o visual que nós temos, as paisagens que nós temos, são paradisíacas. É um espetáculo que nós temos aqui. E é um detalhe que é pouco explorado, né? O turismo. Mas já está começando, devagarinho as pessoas. Essa caminhada que nós fizemos em Mariópolis, a gente incentivou os produtores rurais do vinho lá a mostrarem seus produtos e muita gente comprou produtos deles. E a gente parava nas vinícolas, em 4 vinícolas nós paramos e muita gente comprou os produtos. Está entendendo? Claro. Então, isso incentivando eles. Quanta gente que nem sabia que existia o lugar. Justamente. Né? E um outro detalhe interessante. Nós temos caminhantes de Francisco Beltrão caminhando conosco, temos de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Lagoa Vermelha, de Erechim, pessoas que estão caminhando conosco, que vieram estudar para cá, que estão caminhando conosco. De Chopinzinho, empresários de Chopinzinho, de Mariópolis, uma galera enorme lá, a turma da EID, professora lá, pessoal da Secretaria da Agricultura lá também, participando conosco. Né? Então, está se tornando um grupo extraterritorial já. Que coisa boa. E a ideia nossa, o ano que vem, nós temos 2 projetos, um para esse ano e o ano que vem, e que vai acontecer. Através de uma parceria, de um convênio que nós fizemos com a Casa Tour, nós estamos indo 46 caminhantes subir a Serra do Pico Marumbi agora em outubro. 46 já. Lá no litoral. No litoral, vamos descer de trem e vamos subir o morro, depois vamos cair em Morretes e depois voltamos. 3 dias lá. Puxa. E o ano que vem temos um projeto já estamos vendo, de nós irmos para Compostela. 200 quilômetros vamos fazer, apenas. Só 200 quilômetros, porque lá é 800. Sim. Vamos fazer 2 semanas de caminhadas. Esse projeto do Ecodux internacional. E nós vamos transformar esse grupo ainda de âmbito internacional. Vamos trazer gente de fora e vamos fazer a primeira caminhada internacional que nós vamos fazer, que é Pato Branco, que serão 3 a 4 dias de caminhadas, de Pato Branco a Flor da Serra, Renascença, com dormir Renascença, fazer que nem Compostela. Sim. Depois Flor da Serra e depois Bernardo de Irigoyen, terminando lá. Lá no Barracão? 110 quilômetros. Nossa! É um projeto que nós já estamos começando a conversar, que nós vamos fazer futuramente. Muito bom, muito bom. É umas coisas diferentes. Né? Chegamos ao final do programa. Alguma consideração final, Fábio? Não, quero agradecer, Itamar, o espaço que você me deu aqui para a gente bater um papo bacana, inteligente e poder falar também do Ecodux, que é um projeto que
foi uma ideia bacana espontâneo e que está dando certo e que a população está aderindo, está gostando da ideia. É uma coisa positiva que a gente está fazendo com o maior carinho e que está trazendo muita satisfação. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado, Fábio, pela participação. Então, conversamos com o Dr. Fábio Forcellini hoje aqui no Tema Livre. Semana que vem voltamos com mais um entrevistado. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.